Mutar aqui para não. Bom, mais uma vez aí, boa noite, Rafael, tudo bom? E Boa hoje noite. estamos aqui, né, para a gente finalizar aí a nossa disciplina de modelagem de banco de dados, ou de banco de dados, né, onde a gente vai estar vendo aí, né, basicamente os últimos recursos, né, e também dando uma pincelada no que a gente veio, né, estudando aí no decorrer do semestre. Então, algo que a gente sempre tem que estar pensando, né, e já fazendo uma revisão também relacionada a isso, a gente sempre tem que pensar em como a gente vai armazenar os dados, né? Mas, principalmente, o ponto crucial, né, é qual que é o tipo de dados que a gente vai estar trabalhando? Qual que é o tipo de dados que a gente vai armazenar, né? Quanto desses dados, né, que serão armazenados? Por quê? E hoje a gente tem aí uma infinidade de SGBDs, né, que são sistemas gerenciadores de banco de dados. E dependendo, né, dessa quantidade de dados que a gente vai estar utilizando, a gente tem que partir por um determinado SGBD específico, ou para alguns outros, né, que a gente tem uma única opção. A gente costuma ter aí várias opções que a gente pode estar utilizando. Hoje, né, se a gente pensar no e-commerce, a maioria, né, dos e-commerces, ele trabalha com MySQL. Por quê? Porque ele está estruturado, né? Você tem um custo de utilização menor, né? Você não tem que ter uma licença do MySQL, é um banco de dados free, e aí a gente consegue ter aí uma redução desse custo. Mas, por exemplo, muitas empresas, né, onde a capacidade de armazenagem tem que ser maior, então, essas empresas acabam optando aí por um SQL Server, por um Oracle, por um DB, um DBase, né? Então, são SGBDs mais robustos. E desses três, né, desses três últimos que eu mencionei, eles também são orientados a objeto, o que dá uma flexibilidade também na hora de você estar montando, né, a estrutura desses dados, né, a estrutura de como esses dados serão armazenados, ou seja, a estrutura do banco de dados. Mas, né, se a gente considerar aí a grande, né, a maioria, né, dos serviços que nós temos hoje, né, de e-commerce, né, de portais, acaba utilizando o MySQL. Quando a gente pensa também em aplicações mobile, né, vou desenvolver um app, tanto para Android quanto para iOS, aí eu preciso armazenar essas informações dentro do meu dispositivo. Aí a gente já parte para um SQLite. Por quê? Por que um SQLite? Porque o SQLite é um único arquivo que a gente vai ter, né, dentro desse único arquivo, a estrutura do nosso banco de dados. Então ele fica mais leve, eu não preciso fazer a instalação, né, de um servidor, de um client, desse SGBD. E mesmo porque, né, não tem necessidade de também causar um transtorno para um usuário de uma aplicação, né, um cliente de um app. Você vai ter que fazer instalação do MySQL, por exemplo, no seu smartphone e tudo mais. Então, ele é um banco de um SGBD pequeno, mas ele é robusto, ele tem uma capacidade de processamento também, e muito fácil da gente estar trabalhando. Você, com 4, 5 linhas de código, você consegue criar, né, esse banco de dados dentro de um smartphone e gravar informações, ler de uma maneira bem simples. Quando a gente parte aí para a parte de, né, Big Data, né, ou mineração de dados, a gente não tem um único SGBD, a gente vai ter um conjunto de SGBDs, que aí, né, eu posso ter um MySQL, posso ter um Oracle, posso ter um SQL Server, posso ter um NoSQL, que são SGBDs mais robustos, né, que vão permitir que a gente tenha aí uma capacidade muito maior, né, de armazenagem de dados. E ainda, né, pensando, né, nessa questão de Big Data, né, ou seja, mineração de dados, a gente passa a ter três tipos, né, de dados.
os dados estruturados, onde a gente tem uma estrutura rígida, bem definida das informações, os semi-estruturados, onde a gente tem uma estrutura, mas essa estrutura não é tão rígida, né? Inclusive a gente pode, muitos autores acabam até mencionando o XML, né, como uma base de dados, vamos dizer assim, né, semi-estruturadas. E temos um tipo de dados sem estrutura, né, ou não estruturado, aonde a gente pode ter aí, para cada tipo de informação que a gente está tratando, uma estrutura diferente. E é boa parte dos dados, né, que a gente busca hoje de maneira online, através de vídeos, imagens, comentários, né, que o pessoal faz aí nos sites e tudo mais. Então, a gente vai tendo essa variação muito grande de informações, né, de dados que a gente vai estar armazenando. Então, o projeto de banco de dados também tem que pensar isso. Qual que é o tipo de dados, né? Qual é a quantidade de dados que eu vou estar trabalhando? Qual que é a quantidade de acessos, né? Hoje a gente vê isso, que a gente vai precisar ter, né? Que a gente, melhor, que a gente vai ter nesse banco de dados. Por quê? Porque isso envolve também o servidor aonde, né, esse SGBD, o server, né, do SGBD está instalado. Então, a gente tem que pensar muito nisso, né? Por quê? Porque se você tiver aí uma quantidade muito grande de acessos, você também vai ter que tratar, né, o banco de dados de uma forma diferente. Você vai ter que, a estrutura ela vai ter que suportar esses acessos, você vai ter que mudar como que as instruções SQL vão estar tratando. Muitas vezes o pessoal trabalha com triggers, trabalha com procedures, para poder conseguir, né, gerir todas essas informações e manter o servidor, né, desse banco de dados sempre ativo para ter acesso. Então, a gente tem que pensar muito em tudo isso, né? E a partir daí a gente consegue estar definindo, né, a melhor forma que a gente vai estar estruturando os nossos dados, né? Bom, e como a gente está tratando isso, né, uma das coisas que a gente não pode, né, deixar de mencionar é como que eu vou tratar tudo isso, como que eu vou criar, né, tudo isso, como que a gente vai gerir todas essas informações. E a gente tem que, obviamente, como eu disse, né, tá gerindo da melhor forma possível o nosso banco de dados, a nossa estrutura de banco de dados. Eu vou compartilhar aqui, né, uma estrutura, de certo modo, bem simples, tá? Mas abrangente com todos os recursos que a gente vai estar utilizando, com todos os recursos que a gente vai estar vendo. E, é claro, vamos dizer assim, o mínimo que a gente precisa ter de informação, né, de conhecimento, para poder estar desenvolvendo a nossa estrutura de banco de dados. Então, a gente veio discutindo, né, toda essa parte, né, de dicionário de dados, de como que a gente faz para entender um domínio, a necessidade de um cliente, e como que a gente identifica os dados que a gente vai precisar para poder estar acessando essas informações. E eu peguei aqui, é um banco de dados que eu estou trabalhando, tá? Num sistema aí que eu pretendo, no futuro, estar desenvolvendo aí, e eu comecei a criar algumas coisas, mas assim, sempre relacionado a algo que, independente, né, do domínio do problema, são informações que a gente precisa ter, a gente precisa estar tratando com relação a isso. Então, num primeiro momento aqui, depois de uma análise, né, eu defini algumas tabelas. Então, vou até aumentar um pouquinho aqui, né, o zoom. Eu vou diminuir aqui para a gente ter mais espaço, né, na parte aqui do SQL, né, onde a gente vai estar trabalhando com isso. E é claro, né, a partir daqui a gente vai ver, né, outras experiências aí que a gente pode estar utilizando e recursos, né, que a gente tem dentro dos SGBDs que a gente consegue estar gerenciando melhor não só a estrutura, mas os dados que a gente está gravando nessa estrutura. Tá? Então, vamos lá.
Eu criei aqui, como eu disse, é um projeto que está iniciando, né? Nem sei dizer qual foi a data que eu criei isso daqui, eu sei que já faz algumas semanas já, e até me surpreendi que ele apareceu aqui. Eu falei, beleza, eu vou usar aqui já, e depois, a partir daqui, a gente vai estar mostrando, ilustrando esse detalhe. Bom, nesse primeiro momento aqui, como eu disse, é uma estrutura padrão, né, que a gente consegue estar, principalmente na parte de acesso aos sistemas, tá? Claro, é uma ideia inicial, né? Não existe ainda um projeto, né, descrito, detalhado de tudo que eu vou fazer, mas já é uma ideia aí para começar também a pensar e a evoluir em alguns detalhes. Claro que vocês, quando vocês forem fazer isso, vocês vão ter muito mais informações, tá? Mas algumas coisas que eu queria mostrar aqui, por exemplo, né, tá no momento que a gente começa a criar as tabelas. Esse é um ponto já que a gente vai fazendo depois, né, da análise. Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, eu tenho duas tabelas aqui, né? Tabela de usuários e tabela de níveis de acesso. Tá, vamos deixar claro aqui, tá, pessoal? Quando eu defino isso no banco de dados, através de criação de tabelas, eu não estou gerenciando o nível de acesso ao SGBD, tá? Eu estou tratando o nível de acesso às permissões, às operações dentro da aplicação que eu vou estar desenvolvendo. Tá? Eu quero gerenciar o nível de acesso ao meu SGBD. A gente vai usar, obviamente, aí algumas estruturas, né, alguns comandos do próprio SGBD para poder estar gerenciando isso. Tá? Mas aqui eu estou fazendo o quê? Definindo, né, a estrutura das informações que eu vou estar armazenando no meu banco de dados. Então, eu defini aqui, depois tem mais algumas tabelas para baixo, vamos estar discutindo elas um pouco, mas eu vou passar aqui para vocês os recursos que foram utilizados, né, e o porquê que foram utilizados esses recursos, né, para a gente estar já modelando uma estrutura de dados e o próprio banco de dados vai impor algumas restrições para a aplicação. Mas como assim algumas restrições para a aplicação? Dependendo da informação, né, do dado que eu estou fazendo o insert nesse banco de dados, ele já vai barrar, ele já vai retornar algumas informações de erro. Então, isso faz parte do quê? Né? Da função do DBA, né? Que é o desenvolvedor do banco de dados, né? A gente tem alguns papéis ali quando a gente pensa em banco de dados. O analista de dados, que é quem está analisando os dados que estão gravados dentro do banco de dados. Mas nós temos o que? O DBA, que é o Developer, o analista, né, de banco de dados, né? O Database Analysis, que vai fazer a análise do banco de dados. Então, ele é um analista da estrutura do nosso banco de dados, de como esses dados vão ser gerados. Então, algumas coisas aqui cruciais. Por exemplo, eu estou definindo a tabela, então a gente usa o quê? O comando create table para isso, tá? Create table, eu vou estar colocando o nome da tabela que eu vou estar criando, e a partir daí, entre parênteses, né, vocês podem ver que existe aqui, ó, vou até quebrar a linha aqui, a gente tem o quê? Os atributos que vão estar dentro dessas tabelas. Então, no caso, nível de acesso, eu tenho um atributo ID nível, o nome do nível e uma descrição. Mas preciso dessas informações? Ora, eu acho interessante porque é uma forma de você estar descrevendo, né, qual que é o nível de acesso referente àquela informação, aquele gerenciamento, né, de acesso e permissão que você está embutindo.
Ah, poderia ter aqui somente o ID e o nome? Poderia, tá? Isso fica a critério do DBA, de quem está desenvolvendo, né, de quem está montando essa estrutura do banco de dados, de definir. A gente tem essa flexibilidade, digamos assim, essa liberdade para estar gerenciando dessa forma. Então, claro, a gente sempre tem que pensar na melhor estrutura que a gente vai estar definindo, tá? Então, voltando aqui, né? Temos aqui 3 atributos, e é claro, 3 atributos aqui, aonde a gente tem algumas informações sobre este atributo. Então, por exemplo, o tipo. Então, depois do nome do atributo, a gente vai ter o quê? O tipo, int, né? Como é uma... A gente sempre trabalha com relacionamento, né, entre, né, as tabelas do nosso banco de dados, então, sempre a gente vai ter, né, em cada tabela, né, e nem, vamos dizer, falei sempre, né, mas a maioria das vezes a gente vai ter nas nossas tabelas um atributo que vai ser o quê? Uma chave. E essa chave a gente pode assumir 2 tipos, né? Uma chave primária, que é uma chave principal, ou uma chave estrangeira, que é uma chave que vem de outra tabela, justamente para a gente fazer o quê? O relacionamento entre as tabelas. Tá? E manter aí a integridade, né, referencial da nossa estrutura e, consequentemente, a integridade do nosso banco de dados, né, dos nossos dados. Então, ID nível do tipo inteiro, ou seja, a gente só vai conseguir armazenar números, e eu defini ele como primary key, ou seja, como uma chave primária. Então, toda vez que eu me referir a um nível de acesso, eu não vou usar o nome do nível de acesso, eu não vou usar a descrição. Eu vou usar o ID desse nível de acesso. Ah, mas por que que eu estou usando o ID e por que que eu não estou usando o nome? Porque o ID, ele é único. O, poxa, deu um branco agora. Caramba. A característica primary key vai, já fala, ó, chave primária e única. Eu não posso definir um atributo numa tabela como chave primária e deixar ele poder cadastrar 2 informações com a mesma chave. Tá? Por quê? Porque a chave primária é a que vai ser responsável pelo relacionamento, né, entre as tabelas dessa estrutura. Então, essa característica dela, ela já traz ali a informação única. Se eu tentar cadastrar, né, 2 níveis com o mesmo código, ele vai barrar. E é claro, para já evitar isso, eu também defino, né, esse atributo como auto-incremente. Por que auto-incremente? Porque cada vez que eu fizer um insert nessa tabela, ele sempre vai pegar o próximo código. Então, digamos que a tabela, níveis de acesso, ela está zerada, não tem informação nenhuma gravada nela. Eu faço um insert, se eu tenho um atributo, né, do tipo auto-increment, eu não preciso colocar essa informação dentro do meu insert. Por quê? Porque é uma informação que o próprio SGBD já vai tratar. O próprio banco de dados vai tratar. Então, ele vai pegar o próximo código disponível. Eu fiz aqui no final, já vou mostrar, ó, o insert, né, nessa tabela. Então, eu fiz o insert int, níveis de acesso. Olha, eu estou usando só 2 atributos, o nome nível e a descrição. Peraí, por que você não está colocando o ID nível? Porque era do tipo auto-incremente. Ele sendo do tipo auto-incremente, não tem por que eu passar ele numa instrução insert. O próprio SGBD, no momento que eu fizer o insert aqui, ele já vai entender e ele automaticamente já vai definir o código para esse registro que eu estou inserindo, para essas informações que eu estou inserindo. Então, já é algo que eu, como
desenvolvedor da aplicação, não vou ter que me preocupar. Mas e se eu quiser me preocupar com isso? Então, você vai deixar ele só como primary key, e aí o que você vai fazer? Toda vez que você for fazer o insert de um novo nível de acesso, você vai ter que olhar, fazer uma consulta na tabela nível de acesso, verificar qual foi o último, né, valor atribuído para o ID nível, somar mais um e passar, né, essa informação na instrução insert. Então, notem que nesse processo, eu tive que fazer uma consulta extra na minha base de dados para buscar essa informação. Então, a gente tem que pensar numa forma de estar fazendo o quê? Restringindo as consultas que eu vou fazer no banco de dados, os acessos que eu vou fazer no banco de dados, e fazer o estritamente necessário pela aplicação. Tá? Hoje, com o advento da cloud, né, nós temos tudo na nuvem. Quando você compra, né, o direito de uso de um SGBD na cloud, na nuvem, sendo ela, né, a AWS da Amazon, ou da Microsoft, ou do Google, o que acontece? Você está comprando o espaço para guardar seus dados lá na sua estrutura, mas você também está comprando o acesso a esse banco de dados. Então, cada acesso que você faz, ele vai contabilizando como um acesso a esse banco de dados. E isso vai te gerando o quê? Um custo. Por quê? Você está fazendo acessos desnecessários. Então, uma forma de eu não ter que consultar a tabela para poder estar verificando se, né, qual vai ser o próximo código, né, o próximo ID disponível, eu defino isso como autoincremente. E ele, o próprio SGBD já vai gerenciando isso. Tá? Então, isso é algo que, funciona em qual SGBD? Todos. Tá? Todos a gente vai ter o quê? O recurso de autoincremente para um ID. Mas, um detalhe, o autoincremente ele só funciona para atributos do tipo inteiro. Mas se eu tiver um atributo do tipo double, esquece. Data não vai funcionar, ele só funciona para inteiros. Tá? Valores numéricos inteiros, sem casas decimais. Um outro aliado que a gente também tem, né, e está bem descrito aqui no atributo nome nível, que eu defini ele como varchar de 50, ou seja, ele vai armazenar 50 caracteres no nível, né, no nome do nível. Isso daqui, pessoal, também é crucial, tá? Como eu disse, quando a gente contrata um espaço, né, uma armazenagem na cloud, a gente está pagando pelo espaço que a gente está usando lá. Então, eu posso chegar a nível de acesso, eu posso colocar 500. Vai funcionar? Vai. Ele vai aceitar? Vai. Só que, para cada nível de acesso que eu cadastrar, eu estou ocupando ali no nome 500, independente de eu usar 10, 20, 30. Eu estou usando 500. É um espaço que eu estou desperdiçando no meu banco de dados, na minha cloud lá, no meu banco de dados. Porque eu vou armazenar no nome de nível 500 caracteres? Peraí, qual vai ser o nome do nível de acesso para ter 500 caracteres? Então, a gente vai, né, imaginando também o tipo de informação que vai ser inserido, tá, para que a gente possa também estar tratando isso. E, vou colocar então 10. Ora, se eu achar que 10 caracteres para guardar o nome do nível de acesso seja suficiente, perfeito. Eu vou descrever o nível de acesso, eu vou nomear o nível de acesso com 10 caracteres. Mas eu quero dar mais informações, dar uma maior flexibilidade. Aqui no meu nível de acesso, se eu for colocar, eu coloquei o quê? Administrador, premium e básico. Se eu contar aqui administrador, tenho 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 caracteres. Ou seja, né, montando isso, eu já estou desperdiçando, basicamente, 2/3 dessa capacidade. Então, se eu vou tratar somente esses 3 níveis, administrador, premium e básico,
Ah, não vou ter nenhum outro nível. Então, não tem por que eu ter aqui 50. Digamos que eu trato isso daqui para 15. Olha, administrador é o maior que vai ter? É. Ah, eu vou ter um administrador pleno? Não, administrador é administrador, ele vai gerenciar isso, né? Então, 15 seria o suficiente. Tá? A gente vai gerenciando isso. A mesma aqui vai para dar descrição. A descrição aqui também ficou bem simples, ó. Não passa de 50 caracteres. Então, também posso chegar aqui, né? Definir aqui como 50. Eu estou economizando espaço no meu banco de dados, na minha armazenagem. Mas voltando aqui ao nome do nível, eu também estou passando aqui, ó, duas características que também ajudam muito no gerenciamento. Ó, o nome de nível, ele é obrigatório ser digitado. Então, ele já tem que estar aqui, ó, not null. Ah, professor, mas tem uma pergunta aqui. Por que que no nível, no ID nível, eu não coloquei aqui not null? Porque quando eu defino ele como primary key e auto-increment, automaticamente ele já está, né, sendo tratado como sempre que eu fizer uma cláusula insert, eu vou ter um ID diferente. Sempre que eu fizer um insert, eu vou ter o ID. Então, eu não preciso definir ele como not null. E o primary key já trata ele como obrigatório. Tá? É uma característica do complemento primary key. Todo, né, ID que foi definido, né, todo o atributo que foi definido como primary key, ele é obrigatório de ser digitado, de ser informado. Por isso que eu também já coloquei ele como auto-incremente. Então, eu vou ser obrigado a fazer na instrução insert, colocar o nome do nível. E aqui também, para ajudar, né, a garantir essa integridade, eu posso usar também, né, a instrução unique. Por que unique? Porque o nome de nível só vai ser único, só vou poder cadastrar ele uma vez. Então, se eu já cadastrei o nome de nível administrador, eu não posso cadastrar ele de novo como administrador. Quer dizer, eu até posso fazer uma instrução SQL para cadastrar de novo o administrador. Mas a partir do momento que eu definir aqui como parâmetro único, o próprio SGBD, né, o próprio gerenciador já vai, no momento que eu fizer o insert, ele já vai buscar na tabela se existe um nível de acesso com o nome administrador. Se tiver, ele vai retornar uma mensagem. Opa, informação já inserida no banco de dados. Ou seja, eu já tenho um nome de nível administrador. Então, essa estrutura, esse comando unique, ele automaticamente também faz com que evite uma conexão, fazer um select, pesquisando se existe esse nome de nível ou não, para poder inserir. Tá? Então, eu também estou ganhando o quê? Acessos. Né? Eu estou diminuindo a quantidade de acesso que eu vou ter no meu banco de dados. Consequentemente, eu estou diminuindo o código que eu vou ter que desenvolver na minha aplicação. Ah, mas eu vou ter que tratar se retornou alguma mensagem de erro. Tudo bem. Eu tenho ali o try-catch da linguagem de programação que o desenvolvedor vai tratar quando eu estiver fazendo essa operação de inserção, alteração, né, de manutenção nos dados do meu banco de dados. Mas aí eu tiro toda eu diminuo, na verdade, esse código, né, de pesquisa, corro o risco, né, melhor, corro não, né, elimino o risco do desenvolvedor esquecer de pesquisar se o nível, o nome do nível já existe cadastrado ou não, e permitir que seja cadastrado um novo. Tá? Então, aí, o desenvolvedor, né, o developer, ele que vai tratar essa restrição que veio do banco de dados dizendo, ó, esse nível de acesso já existe. Tá? Por que que a gente, hoje, vamos pensar assim, ó, por que que quando a gente hoje vai fazer um cadastro num site, num e-commerce, qualquer lugar, a maioria das vezes a gente usa o quê? O CPF. Por quê? Porque o CPF já é o quê? Um código único.
Mas, por exemplo, eu me cadastrei lá no Magazine Luiza, no e-commerce do Magazine Luiza. Fiz uma compra, e passou anos e anos, eu vou fazer uma nova compra. Ah, vou me cadastrar de novo. No momento que eu forneço o meu CPF e tento me cadastrar, provavelmente, no atributo que diz respeito ao CPF, né, na tabela lá de um novo cliente, ele tem o quê? O atributo único. Porque ele vai retornar para a gente, ó, você já está cadastrado no site, esse CPF já é cadastrado. Então, recupere sua senha. Tá? Por quê? Imagine um e-commerce, né, Magazine Luiza, Casas Bahia, que recebe milhares de acessos simultaneamente, eu ter que ficar consultando o banco de dados para saber se a informação, se já existe esse cadastro ou não. Tá? Então, eu vou tendo o quê? Um ganho, né, de tempo e de processo. E eu deixo esse processo para que o servidor execute. Tá? Ah, mas o servidor execute, ele não vai ter um processamento a mais? Não, porque ele já ia fazer essa verificação, ele já vai fazer essa checagem, e eu não vou precisar estar ocupando o servidor fazendo checagens desnecessárias. Tá? Então, eu vou ganhando tempo, eu vou ganhando processamento, eu vou deixando tudo isso muito mais rápido, tá? E a partir daí, pessoal, a gente segue, né, desenvolvendo as novas tabelas. Mas aqui, ó, vimos, né, basicamente aí 4 recursos, tá, que ajuda muito a gente no processo de definição de uma tabela, que vai ajudar extremamente, né, o desenvolvimento, que vai ajudar a manter a integridade dos dados que a gente está gravando lá. Eu vou deixar de ter dados redundantes dentro do meu SGBD, dentro do meu SGBD, não, desculpa, da minha base de dados. Ah, mas então eu vou fazer isso também para o nome, né, do cliente? Ó, vamos lá. Aqui eu tenho a tabela usuários. Eu tenho o ID do usuário, também defini ele como int, primary key, auto-incremente. O nome do usuário está aqui, ó, tamanho 100, not null, porque ele vai ser obrigado. O e-mail, not null, único, por quê? Porque eu não posso ter 2 usuários com o mesmo e-mail, mesmo porque eu estou definindo aqui que o e-mail vai ser o login, né? Na hora que eu for acessar o site, eu vou digitar o e-mail. Então, o e-mail tem que ser único. Ah, mas se eu quero usar o CPF, então você vai inserir o CPF, eu posso chegar aqui, por exemplo, né, ó, e falar aqui, CPF, vai ser um varchar, né, vou colocar aqui rapidinho de 15, not null, e também ele vai ser único, tá? Porque eu não posso ter 2 CPFs iguais, eu não posso ter um cadastro de 2 CPFs iguais. Mas aí vem aquela pergunta: ah, então o nome também vai ser único? Não, o nome eu já não posso definir ele com o parâmetro unique. Por quê? Ora, porque eu não tenho somente um José da Silva, não tenho somente um José de Souza, não tem somente, né, um José Maria da Silva. A gente tem, né, várias pessoas com o mesmo nome. Então mas então se eu já cadastrei um José da Silva, eu não posso cadastrar outro? Se eu definir aqui como unique, não. Então eu estou restringindo os meus clientes. Então, o nome, por eu ter nomes, né, análogos e iguais, eu não posso estar definindo ele como unique. Porque senão, eu não vou conseguir cadastrar nenhum José da Silva. E se a gente fizer uma busca, né, a gente vai ter aí uma infinidade de Josés da Silva. Tá? Aqui, pessoal, ó, vou descendo, né? Ó, aqui eu estou importando o ID nível. Por que que o ID nível está aqui? Ora, porque esse usuário ele vai ter um nível de acesso. Ah, esse é um usuário administrador? Então, vou definir ele com nível de acesso administrador.
Ah, esse é um usuário básico, então eu vou definir ele como usuário básico. Ah, ele é um usuário premium, eu vou definir ele como um usuário premium. Ah, ele é um usuário standard, né? Apesar de eu não ter cadastrado aqui um usuário, né, um nível de acesso standard, eu poderia ter? Poderia, né? Eu vou definindo os níveis de acesso e a partir daí eu vou gerenciar o que ele pode ou não acessar. Aqui eu tenho uma descrição, ó, o básico, acesso apenas aos recursos gratuitos ilimitados, né? Premium, acesso a todos os recursos pagos. Administrador, acesso total ao sistema, né? É ele que vai administrar o sistema todo, né? Então, eu estou vinculando um usuário a um nível de acesso. Por isso que eu tenho aqui o ID nível, que faz referência ao ID nível, né, que nós temos aqui na tabela nível de acesso. Então, sempre que eu quiser vincular, eu vou estar mudando aqui. Ah, professor, mas eu não poderia pegar aqui esse ID nível e deixar ele como já o nome do nível? Até poderia. Só que quer ver como que isso vai impactar drasticamente num futuro não muito distante? Se eu definir o nível de acesso aqui como nome do nível, digamos que eu acabe com a tabela nível de acesso. Beleza, zerei. Eu vou ter aqui o quê? Nome do nível. Varchar de 15, not null, vou ser obrigado, mas não unique, porque eu vou ter vários, né, usuários com esse nível. Só que aí, por exemplo, eu defini nível premium. Ah, mas agora eu criei um novo nível, ou melhor, eu alterei o nome do nível premium. Não é mais premium agora. Ele é global. Espera aí. Todos os meus usuários estão com o quê? Uma descrição premium. E aí? Eu vou ter que fazer o quê? Uma alteração dos usuários para trocar o nível premium deles. Isso vai ser trabalhoso, tá? Sem contar que eu estou usando, né, uma quantidade de caracteres para cada usuário. E aqui eu estou utilizando 2 bytes. Tá? Ou seja, eu também já estou pensando numa redução, né, de tamanho de cada registro que eu estou armazenando no meu banco de dados. Então, isso faz com que eu ganhe, né, capacidade de armazenamento, use menos e, consequentemente, consiga armazenar mais dados naquele espaço que eu comprei. Então, o ID nível, ele está vindo para a tabela usuários, né? Aqui, na tabela níveis de acesso, ele é o quê? Uma primary key. Só que a partir do momento que eu incorporo ele numa outra tabela, ou seja, que eu trago ele vai fazer o quê? A ligação, o relacionamento entre a tabela usuários e a tabela níveis de acesso. Consequentemente, ele passa a ser, na tabela usuário, uma foreign key. Tá? Então, eu estou trazendo ele, né, como chave estrangeira, para poder estar, né, fazendo essa ligação. Tá? E aqui, então eu vou ter que definir o quê? Ó, foreign key, eu vou ter que passar o nome do atributo que está na tabela usuário, ID nível, e fazendo uma referência à tabela níveis de acesso, ID nível. É aqui que eu vinculo qual que vai ser o atributo numa tabela e na outra para que tenha o relacionamento. Então, eu sempre vou estar utilizando o foreign key, tá? Que seria chave estrangeira, chave de fora, tá? Que é o nível de acesso. Ah, mas eu tenho sempre que manter o mesmo nome? Não, eu poderia ter aqui, ao invés de ID nível, eu poderia ter, por exemplo, nível acesso. O que eu ia fazer? Aqui, ó, onde eu estou vinculando, eu tenho que mudar ele para nível acesso. Então, eu posso ter essa flexibilidade com relação ao nome, né, do atributo na tabela que está sendo feito o relacionamento. Tá? Só para ficar diferente, para vocês entenderem que aqui eu tenho nível de acesso,
e aqui, né, nível acesso nessa tabela, tá? Junto com a tabela níveis de acesso. E um detalhe, pessoal, eu posso ter não somente uma chave estrangeira, eu posso ter várias chaves estrangeiras. Que aqui, por exemplo, eu tenho a tabela contrato, tá? A tabela contrato, eu tenho o quê? O ID do usuário, foi justamente, né, o que a gente criou aqui, ó, ID do usuário, e eu também estou relacionado ao plano que o usuário comprou. Então, eu tenho duas chaves estrangeiras, ou seja, a tabela contrato, ela está relacionada tanto com a tabela usuário, quanto a tabela plano. Eu estou fazendo um vínculo, ó, tal usuário, né, escolheu esse plano no seu contrato. Então, tem a data de início do contrato, a data de expiração e o status do contrato, se ele está ativo, expirado, cancelado ou pendente, tá? Que está aqui. Ah, professor, eu poderia ter também um status do contrato? Poderia criar uma tabela, um create table, status contrato, e a partir daqui eu tratar esse status contrato como um int, tá? E digamos que eu tenha a tabela status contrato, eu vou fazer o quê? Uma foreign key, aonde eu tenho aqui, por exemplo, status contrato, referências, status, né? ID, status, contrato. Tá? Eu posso ter... Por que que aqui está... Faltou um N aqui, né? Por que que aqui ele vai funcionar se eu mandar gerar isso? Não, por quê? Porque eu não tenho a tabela status contrato. Mas eu acabei de definir aqui uma foreign key, que vai ser uma nova ligação com uma tabela status de contrato. Tá? Então, aí a gente vai definindo e vai tratando todas essas informações que a gente tem aí dentro do nosso banco de dados, a gente vai relacionando isso, tá? Bom, pessoal, aí, né, fizemos aqui a inserção, né, no nível de acesso, dos planos, né, que o usuário pode, mas aí, eu não cheguei a cadastrar nenhum usuário, né? Não cheguei a fazer nenhum insert de nenhum usuário. Então, por exemplo, eu posso vir aqui, vamos ver se não tem mesmo. Eu vou fazer uma consulta. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho também o tamanho. Eu vou fazer um select. Vou usar um caractere coringa, tá? Que a gente já viu. Asterisco. From usuário. Se eu executar essa consulta, ele vai falar para mim que não existe nenhum usuário. Tá? Ou seja, eu não tenho nenhum usuário cadastrado. Mas eu vou cadastrar um usuário aqui para a gente ter uma informação. Né? Então, eu vou pegar aqui, insert, em usuários. E aqui, pessoal, ó, eu tenho o ID do usuário. O ID do usuário, eu defini ele como foreign key. Desculpa, primary key. Então, eu não preciso informar ele, tá? Não preciso. Aí, o que que eu vou fazer? Vou colocar o quê? O nome. Opa. Vou ter o quê? Um e-mail. Uma senha, né? Que vai ser a senha hash. Vai ser a senha de acesso. Um nível, né? Um ID nível. E deixa eu ver o que está aqui como not null. Ó, data de cadastro está not null. O ativo, default, igual a true. Então, quando eu tenho também a instrução default, true, ele automaticamente já vai colocar esse, se eu fizer esse usuário, ele vai colocar o cadastro como ativo. Então, eu não preciso também colocar o ativo aqui, tá? Mas vamos lá. Eu vou só colocar aqui até o ID nível. Valores, porque agora eu vou inserir os valores. Então, o nome. Eu vou colocar aqui, por exemplo, Alessandro.
O e-mail só tem que estar entre aspas. Eu vou até quebrar aqui a linha para não ficar para vocês verem com e-mail, né? Tem que estar entre aspas, meu e-mail. Ou uma senha. Aqui, pessoal, a senha ela está criptografada, tá? Como eu não estou usando, né, nenhuma aqui na inserção, né? Nenhuma informação criptografada, tá? Então eu vou colocar essa senha mesmo. Ó, definir que eu sou do nível 1. Se eu olhar aqui, o nível 1 é administrador. Não, eu vou colocar como nível 3, né? Que vai ser o usuário básico, nível 3. Se eu executar aqui, ele vai falar o quê? Se eu fiz tudo certo, ó, ele deu para mim um OR, que a data deve ser o valor default, né? Não tem um valor default para data. Mas vamos ver se ele inseriu. Vou fazer aqui um select. Opa. E eu vou pedir para executar somente essa linha, tá? Ó, ele cadastrou. A data de cadastro ele trouxe em branco. Por quê? Porque eu não informei a data de cadastro. E notem que ele trouxe aqui, ó, ativo com relação a 1. Tá? Ele trouxe, né, 1. Então, eu me cadastrei aqui como usuário. Bom, aí, eu posso vir aqui e fazer o quê? Um insert, né? Já que eu sou usuário, eu vou me vincular. Ah, vamos lá. Antes de eu fizer aqui qualquer outra coisa, uma das coisas que a gente tem no banco de dados é o select, tá? Como eu usei aqui, ó, select asterisco from usuário. Beleza. O asterisco, ele entende como sendo todas as informações da tabela, todos os atributos, sem exceção. Só que isso também gera uma consulta a mais ao banco de dados. Como assim uma consulta a mais? Porque toda vez que eu coloco o coringa, né, o caractere coringa, que é o asterisco, o que ele faz? Ele vai lá na estrutura da tabela, internamente pesquisa todos os atributos, aí faz lá select todos os atributos para usuários. Tá? Então, ele também está fazendo um processamento a mais. Eu preciso de todas as informações? Não. Digamos que eu preciso somente do nome. Então, eu vou colocar aqui, ó, nome. Ah, vou colocar, inclusive, né, o ID usuário, para vocês verem que ele cadastrou, né, como está ali o ID usuário. Vou colocar o nome e vou colocar o ID nível from usuários. Então, ele vai trazer para mim esses 3 atributos agora. Ele me cadastrou. Ó, a hora que eu pedi para cadastrar de novo, como eu apertei o botão errado aqui, ele executa todas as funções. Eu não tinha colocado aqui, ó, cadê a tabela usuário aqui? Não tinha colocado aqui para o usuário o e-mail como único. Olha a mensagem que ele deu aqui, ó. Duplicate ao incluir alessandropisoleto@gmail.com para a chave do e-mail. Ou seja, ele não inseriu novamente o meu cadastro, por quê? Porque o e-mail já está inserido. Então, olha, eu precisei checar se já tinha ou não e-mail? Não, só o parâmetro único ali, ele já barrou, né, esse processo. Então, eu vou executar aqui somente o select. Ó, ele mudou, ele trouxe somente o ID do usuário, o nome e o ID do nível. Beleza, ele trouxe o nível 3, mas espera aí, eu quero... Qual que é o nível 3? Eu desconheço o nível 3. Então, eu posso fazer aqui um select, e eu vou fazer, né, o select aqui completo. De novo, né, select ID usuário,
nome, ID, nível, só que eu quero agora o quê? O nome do nível. Tá nome nível lá ou só tá nome? Nome, underline, nível. Então, tem que saber certinho o nome. Eu quero que ele traga, né, o nome do nível agora. Só que se eu fizer só isso daqui, ó, eu coloquei o ID do nível e o nome do nível. Se eu rodar isso daqui, ele vai dar um erro. Por quê? Porque ele não encontrou a coluna nome nível, tá? Então, eu vou fazer o quê? Agora eu vou fazer um join. O que é um join? Ora, eu não fiz a referência entre níveis de usuário, níveis de acesso e usuário. Ó, eu tenho a foreign key aqui, tá? Onde eu tenho aqui o ID, né, nível de acesso, que eu reescrevi aqui, mas ele está vinculado à tabela níveis de acesso. Então, eu posso fazer um join. Então, eu venho aqui, ó, from usuários, inner join. Por que o inner join? Porque eu vou trazer somente usuários que tenham um nível cadastrado, tá? Inner join. É... Nossa, esqueci o nome da tabela aqui. Níveis de acesso. Então, eu estou fazendo aqui, ó, join, junte, tá? Junte, tabela níveis de acesso, on, vou quebrar a linha aqui, tá, pessoal? On, e aí eu vou usar o que agora? Usuários, ponto, ID nível, igual, níveis de acesso, ponto, ID nível. Então, aqui, usando o inner join, ele está fazendo o quê? O vínculo entre as duas tabelas. Se eu executar isso aqui agora, ele não achou o ID nível? Eu digitei alguma coisa errada aqui. ID nível. Mas será que o que eu fiz de errado aqui? Join nível de acesso, tá certo? On, usuários, ponto. ID nível, igual, níveis de acesso, ponto, de nível. Vou tirar isso daqui. Oi. Eu não entendi por que que ele deu essa mensagem. Ah, agora ele retornou aqui, ó. Alessandro, básico, tá? Então, eu fiz a ligação, acho que eu tinha cometido algum erro aqui na hora de digitar esse ID nível aqui, porque eu posso colocar o ID sem problemas aqui. Então, eu fiz o quê? Eu juntei aqui, pessoal, através do inner join, as tabelas, tá? E aí, eu fiz eu aproveitei, né, o relacionamento que eu tinha entre elas e usei esse recurso para poder trazer os dados das duas tabelas. O nome do nível, se eu voltar aqui, ele só está onde? Na tabela níveis de acesso, tá? Ele não está na tabela usuário. Então, eu fiz essa ligação. E quando a gente usa, eu usei o inner join, mas eu posso ter aqui mais duas variações aqui de junção, tá? Isso vai impactar na forma com que os dados serão trazidos, tá? Eu tenho ainda o left join e tenho o quê? Right join. Ó, o left, ele vai pegar o quê? Esquerda. E o right, direita. Mas o que é essa questão de esquerda e direita? Qual que é a tabela que está aqui à esquerda? O usuário.
Então, o que ele vai fazer? Se eu usei o inner join, se eu tiver um usuário sem nível, tá? Ele não vai trazer. Tá? Eu não vou conseguir cadastrar um usuário sem nível aqui, por quê? Porque o nível de acesso é obrigatório, tá? Foi definido isso no banco de dados. Mas se eu tivesse um usuário sem nível de acesso, e eu usar o inner join, esse usuário não vai ser trazido, não vai ser carregado, tá? Agora, se eu usar aqui um left join, o que ele vai fazer? Ele vai trazer todos os usuários, né? Sem, mesmo que eles não tenham um nível de acesso. Mas se eu te usar o right join, ele vai trazer todos os níveis de acesso sem usuário. Então, eu vou até mudar aqui, ó, só para vocês verem. Eu vou usar aqui o right join e vou executar aqui de novo. Olha o que ele fez, ó. ID do usuário 1, nome Alessandro, básico, administrador e premium. Ele trouxe os níveis de acesso, mesmo não tendo um usuário vinculado a ele. Tá? Então, no right, ele dá preferência para a tabela que está à direita, ou seja, quem está à direita? Se eu considerar usuários e níveis de acesso. Inner join, junta as duas, tem que estar nas duas. Left, vai dar preferência para usuários. Right, vai dar preferência para níveis de acesso. Tá? Então, a gente vai ter essa diferença que a gente vai estar utilizando aí. Né? Então, notem que ele trouxe todos os níveis de acesso, mas somente trouxe um usuário. Ah, mas se eu tivesse 2 usuários no nível de acesso básico, ele ia trazer os 2 usuários, o administrador sem usuário vinculado e prêmio sem usuário vinculado. Então, isso é uma forma de eu saber, né, numa busca rápida aí, se tem algum nível de acesso que tem pouco, que não tem nenhum usuário vinculado, ou se tem menos usuários, tá? Então, a gente vai conseguindo gerenciar isso, tá, pessoal? A gente vai conseguindo gerenciar todas essas informações. Uma outra coisa que eu posso fazer também, pessoal, e aí depois tem várias outras funcionalidades, tá? Eu vou copiar esse select aqui. Eu posso ter também, usar algumas funções de contadores. Por exemplo, eu posso usar aqui, ó, um count. O que o count vai fazer? Ele vai contar quantos usuários eu tenho. Então, eu fiz aqui, ó, um count, ID do usuário. Quantos ID de usuários? Quantos registros eu tenho de usuários? Se eu executar aqui, vai, ele não... Count... Olha, tá certo. É esse o comando. Vou usar um sum aqui. Pode ser que ele esteja dando algum erro aqui na hora de fazer. Ele está dando um erro. Ele não está conseguindo contar aqui as informações. Count. Tem alguma coisa anormal aqui no meu login, porque ele está até marcando aqui, ó, o count, que é a estrutura, né? Sem... ele está pegando isso daqui. Pode ser isso aqui que ele está dando erro e não está fazendo. Vamos ver se agora vai funcionar. Ó, retornou um registro. Ele falou que eu tenho um usuário. Então, ele contou quantos usuários eu tinha. Ele não pegou o ID do usuário, ele contou a quantidade de usuários que eu tinha. O count. Estava dando erro nos comentários que eu tinha feito aqui acima. Tá? Então, são palavras que vão permitir que eu faça extraia alguns valores quantitativos, né, do meu banco de dados. Ainda, eu posso estar trabalhando com o quê? Com alguns recursos a mais. Por exemplo, eu não fiz aqui, ó, o select, básico, administrador e premium. Poxa, ele não colocou em ordem crescente aqui, né? Ele não colocou em ordem alfabética, porque o básico, o administrador e o prêmio. Digamos que eu queira fazer um filtro, né, fazer uma consulta e classificar essas informações numa ordem. Então, eu posso vir aqui,
na frente da minha instrução SQL e usar o order by. Aí eu vou passar qual o atributo do meu select que eu quero usar para classificar, tá? Então eu vou usar o quê? O nome nível. Mais uma vez, eu vou quebrar o order by aqui para baixo, né? Para a gente visualizar tudo. Tá aqui, ó, order by, nome nível. E aí eu tenho o ask, que ele vai classificar em ordem crescente, tá? Em ordem alfabética. Se eu executar, ó, ele trouxe o administrador primeiro, depois o básico e depois o premium. Independente de ter ou não nomes, mas eu classifiquei, tá? E a partir daí ele vai, né? Ah, eu quero em ordem decrescente. Então eu troco o ASCII por desk. Se eu executar, ó, premium, básico e administrador. Ele colocou em ordem decrescente. Ah, eu posso fazer isso tanto com valores, né, textuais quanto numéricos. Tá? Então a gente pode ter essa flexibilidade no momento que a gente vai estar fazendo aí, né, todo esse cálculo, todo esse gerenciamento. Tá? Se eu não colocar nada, pessoal, ele vai classificar em ordem ascendente, tá? Do A para o Z. Então, também tem essa variação aqui, ó, nome nível. Se eu vim aqui e executar, administrador básico e premium. Tá? Então, eu não preciso, ele já vai pegar por default o ESC, tá? Em ordem ascendente. Se eu quiser em ordem descendente, desk. E aí ele vai classificar do Z, né, para o A. Ah, pessoal, da mesma forma que eu usei o count aqui, só na tabela usuário, eu também posso usar aqui, tá? Eu posso ter um count aqui por usuário, tá? Então, eu vou executar aqui agora. Ó. Ele vai contar. Tá? Só que aí, como eu coloquei o count no usuário, ele só vai contar o básico aqui. Tá? Mas eu também posso ter essa informação. Ó, e detalhe, tá? Ele não está trazendo mais aqui ID do usuário, ele está trazendo o quê? Um contador de ID de usuários. Tá? Se eu mudar o count aqui para nível de acesso, ele vai mudar isso também. Por exemplo, eu posso, vamos fazer a mudança aqui. Eu vou contar agora o quê? Os níveis de acesso. Tá? Começou, colocou um aspa aqui que não precisava. Tá? E executar isso aqui agora, ó, ele vai trazer 3. Por que 3? Ah, mas eu tenho 3, Alessandro? Não, eu tenho 3 níveis de acesso. Tá? Então, ele contou esses 3 níveis de acesso que eu tenho. Tá? Então, a gente pode utilizar em qualquer ponto, né, em qualquer lugar, o count. Uma coisa que eu também posso ter, pessoal, está relacionado ao seguinte. Eu fiz aqui, né, tudo bonitinho. Digamos que eu queira trazer somente informações do nível básico. Tá? Então, aí eu vou usar a cláusula where. Where, nome, nível, igual básico. Então, desses usuários, quais que estão no nível básico? Se eu executar isso aqui agora, ele vai trazer o Alessandro. Mas se eu quiser administrador, o administrador não tem nenhum. Então, ele vai trazer o quê? Vai trazer só o nível administrador, mas sem nenhum usuário. Tá? Então, eu também posso filtrar, usando a cláusula where, por algumas informações. Ah, eu posso consultar por um valor específico, eu posso pegar, né, maior ou igual a um número. Então, por exemplo, eu quero usuários, né,
vou colocar aqui, ó, o ID, usuário, maior, e eu vou colocar aqui maior que 2. Se eu executar isso daqui, ele não vai trazer nenhum. Por quê? Porque o ID do usuário que eu tenho cadastrado é 1, né? Se eu colocar menor que 2, aí ele vai trazer o Alessandro, que foi o usuário que eu cadastrei. Se eu colocar igual a 2, ele vai pesquisar igual a 2. Como não tem nenhum, se eu colocar igual a 1, ele vai trazer o usuário com ID é igual a 1. Tá? Então, eu posso fazer uma busca também, né, na minha base de dados para ir definindo qual que vai ser, né, aí o caminho, né, as informações que eu quero trazer, tá? Um outro ponto também, pessoal, que a gente pode ter, tá? E assim, a gente usa, mas a gente tem que tomar um certo cuidado para usar isso, né? Mas quando a gente trabalha com grande, né, com várias bases de dados, não várias bases não. Quando a gente trabalha com alguma operação crítica, a gente acaba utilizando isso, que é trabalhar com transações. O que é transações? Transações é como se a gente executasse uma instrução sem gravar no banco de dados. Tá? E depois a gente verifica, tá ok? Tá, grava. Vou dar um exemplo para vocês. Aonde a gente vai ter esse controle de transação, esse controle transacional dentro de um banco de dados? Ora, vocês vão fazer o quê? Uma transferência bancária. A transferência bancária, o que que ela faz? Ela vai gravar 2 registros em 2 lugares distintos. O primeiro, você vai pegar, vamos especificar um pouco mais. Você vai pegar da conta corrente, colocar na conta poupança. O que que ele vai registrar? Ele vai registrar uma saída, um registro, tirando, né, aquele valor da conta corrente, e um outro fazendo uma inserção para comprovar que você inseriu aquele valor na conta poupança. Só que aí, imagine que nesse processo você fez um insert, inserindo o débito, só que no momento que você vai inserir o crédito, dá um pico. E o sistema não faz isso. Ele só tirou da sua conta corrente, mas não inseriu na sua conta poupança. Mas ele executou tudo? Não, ele fez parcialmente. Então, quando a gente tem 2 operações, essas 2 operações elas são críticas, a gente usa um controle transacional, tá? O controle transacional, a gente tem um start transaction, tá? A gente tem o quê? Um commit e a gente tem o quê? Um hold, tá? O que é isso? São 3 comandos que a gente tem que usar. Start transaction. A gente está iniciando uma transação. Commit, efetivando a transação. Rollback, tirando a transação. Então, por exemplo, ó, eu estou abrindo aqui um Start Transaction e eu vou pegar e eu vou fazer um insert de nível aqui. Eu vou até copiar daqui, ó, para a gente fazer mais rápido aqui esse processo. Tá? Então, Start Transaction, Insert. Vou administrador? Não, vou colocar aqui, sei lá, geral. Acesso ao sistema. Ó, eu abri uma transação. Tá? Eu não vou usar isso daqui agora, né? Eu vou deixar isso daqui sem, né, utilização, tá? Por que que eu vou deixar isso daqui sem utilização? Eu quero mostrar para vocês como é que isso daqui vai funcionar. Ó, tá até comentado aqui, ó, commit e rollback. Ó, start transaction. Então, eu vou executar isso daqui, tá? Se eu pegar e executar isso daqui,
Ó, executei a transação, ele deu aqui, ó, um start transaction, e eu vou fazer um insert. Fiz o insert, sucesso, maravilha. Se eu vim aqui e fizer um select, eu vou usar o asterisco, from níveis de acesso. Se eu executar isso daqui, ele vai falar aqui, ó, 4, geral, acesso ao sistema. Ele inseriu no banco. Beleza. Só que aí eu venho aqui e faço isso, ó. Eu faço um rollback. Ó, fiz o rollback. Se eu vim aqui novamente fazer o select, cadê o 4? Ele simplesmente, como eu estava numa transação e eu usei o rollback, ele desfez o processo de inserção. Então, se eu estou mexendo, se eu estou fazendo várias inserções, né, estou fazendo um processo de várias inserções no banco de dados, e essas inserções elas têm que ser finalizadas, e nesse meio do processo retorna um erro, olha, eu inseri muita coisa. Para ficar desfazendo tudo isso, vai dar muito trabalho na mão. Então, eu faço o quê? Um rollback. Se aconteceu tudo bem, tudo normal, eu faço o quê? Um commit. Quer ver? Vou fazer de novo. Ó. Vou startar a transação. Vou fazer o insert. Vou consultar. Ó, como ele já tinha usado o código 4 do auto-incremente, ele agora foi para o 5. Tá? Então, o auto-incremente aqui era automático. Se eu fizer agora um commit e eu executar novamente o select, olha lá, agora ele confirmou a inserção no banco de dados. Tá? Então, sempre que eu tiver essas características de muita coisa ou pouca coisa, ou eu abro uma transação, start transaction, executo e faço o quê? O commit. Executou tudo ok, não deu erro nenhum? Não, commit. Estou executando, opa, deu um erro aqui, deu um erro crítico, perdi a conexão com o banco, não sei onde está, como eu vou continuar. Rollback. Que aí ele vai descartar tudo que foi feito a partir do momento que a gente iniciou a transação. E detalhe, tá? Eu posso ter N transações. Start transaction, executando, start transaction, executando. Se eu fizer, por exemplo, um rollback na primeira e um commit na segunda, somente o da segunda transação que vai ser efetivado, tá? É como se eu fizesse uma cópia do banco de dados, ou melhor, uma cópia daquilo que está sendo inserido no sistema, no banco de dados, né, de dados, e depois confirmasse aquela inserção, tá? Então, é uma garantia que eu tenho, né, de, mais uma vez, estar mantendo meus dados íntegros no banco de dados. Ah, então, hoje, tá, a gente viu essa parte aí para a gente fechar esses recursos, né, de banco de dados. Tem muita coisa? Tem. Uma infinidade aí que a gente tem que ir estudando, e aí a gente vai começar a fazer o quê? A deixar isso mais específico. Por quê? Porque algumas instruções funcionam em determinados SGBDs. Tá? Então, a gente viu qual a melhor forma, né, de definir aí um banco de dados utilizando os recursos, né, que a gente tem. Então, a gente falou de primary key, auto-increment, unique, not null. A gente falou de primary key, como eu disse. A gente falou de foreign key, né? Vimos aí vários exemplos. Mostrei para vocês como é que funciona esse processo de ligação aqui através do right join, do inner join, do left join, mostrei qual a diferença entre cada um dos três. Ah, pessoal, eu posso ter aqui mais que um, tá? Eu posso ter aqui uma infinidade. Por exemplo, eu tenho aqui planos não, desculpa, contratos. Então, eu quero saber esse contrato de qual usuário é e de qual plano é. Então, eu vou fazer o quê? Um inner join com a tabela usuário e vou fazer um inner join com a tabela plano. Como que eu vou fazer isso? Basta, eu vou até mudar aqui, né, para inner join,
Basta eu ter aqui, ó, o inner join, vou colocar a nova tabela, tá? Por exemplo, planos, on, se eu tivesse aqui o usuário ID planos, por exemplo, igual planos.id planos. Então, eu estou fazendo ó, um inner join com uma tabela, um inner join com outra. Então, eu posso estar aí, né? Como eu tenho as primary key e as foreign keys, eu posso estar né, fazendo esse relacionamento aí com N tabelas para trazer as informações que eu preciso, tá? Isso, pessoal, sempre dentro de um select, tá? No insert, no update, isso não funciona, tá? Sempre tem que ser dessa forma. Ah, uma outra coisa que também me lembrei agora que estava faltando, tá? Mas espera aí, só para finalizar aqui. Então a gente viu toda essa parte do inner join, do left join, né? Do right join. Vimos como que a gente consegue utilizar, né? Algumas rotinas, né? Algumas funções de cálculos. Eu tenho o count, que vai contar, eu tenho o sum, que vai fazer uma soma, né? Dentre N outras funções que a gente tem aí, vimos como que a gente faz para abrir e fechar uma transação, tanto né, comitando ela, ou seja, efetivando ela, quanto rollback, desfazendo ela. Então, eu vou sempre estar usando um dos dois aqui, o commit, confirma, o rollback, desfaz, mas eu tenho que ter um start transaction. Tudo que eu fizer de inserção, de update, depois do start transaction, se eu der um commit, vai ser efetivada. Se eu der um rollback, vai ser desconsiderada. Uma outra coisa que a gente pode fazer, eu vou até mostrar aqui embaixo, tá? Eu posso ter uma instrução SQL dentro de uma instrução SQL. Então, por exemplo, se eu tiver aqui, ó, select, asterisco from, usuários, where, usuários, ponto, ID nível. E aí, eu não sei qual que é o ID, por exemplo, do usuário básico. Então, eu venho aqui e faço, ó, igual, select, ID, nível, from, níveis de acesso, níveis de acesso, né? Where, níveis, acesso, ponto. Isso aqui, pessoal, tem que estar em parênteses, entre parênteses, tá? Níveis, acesso, ponto, nome nível, vai ser igual a básico. O que eu estou fazendo aqui? Vou até jogar para a linha de baixo, para ficar visível aqui. Ó, eu não sei qual que é o ID do nível de acesso básico, mas eu quero pesquisar todos os usuários desse nível de acesso, tá? Então, eu monto um select. Eu estou fazendo o quê? Uma instrução SQL dentro de uma instrução SQL. Então, se eu pegar essa instrução SQL sozinha aqui e executar, eu vou mostrar aqui embaixo para vocês, ó, ela vai retornar o quê? Faltou um ponto e vírgula aqui, por isso que ele deu erro. Isso daqui, ele vai retornar o quê para a gente? Ele vai retornar 3. Então, o resultado desse select aqui, ele vai comparar com o nível de acesso. Se eu pegar aqui, esse select agora aqui, e executar ele vai trazer aqui, ó, Alessandro. Por quê? O nível ID é 3. Então, eu estou fazendo um where aqui para o nível de ID. E se eu trocar aqui para administrador? Administrador vai ser quê? Vai ser 1. Eu tenho usuários cadastrados com nível 1? Não, então ele não vai retornar nada. Então, eu estou fazendo um select dentro de um select.
Ou seja, eu estou usando uma pesquisa para retornar um valor que eu vou estar pesquisando em outro select. A pergunta, mas se eu tiver dois, se eu pesquisar aqui de uma forma genérica, que me retorne 2 ou 3 códigos, ele vai usar aqui, ó, o nível de acesso aqui, o ID nível, para esses 3 códigos que ele retornou. Tá? E aí ele vai mostrar. Então, ele retornando 1 ou mais que 1, ele vai fazer esse select primário aqui. Ele vai fazer primeiro, por exemplo, com o primeiro registro que ele retornou, fazer todo o select, com o segundo, fazer todo o select. Se eu retornar 3, terceiro, todos os selects. Então, ele vai executando o select aqui em cascata, de acordo com o que retornou aqui. Tá? Então, é uma forma que a gente tem de incorporar, né, um select dentro de outro select. Aí, a partir daí, a gente consegue fazer isso. Eu posso, isso daqui, pessoal, eu posso utilizar onde? No update. Então, eu posso fazer um update de usuários de acordo com o ID que eu tenho. Tá? Então, eu vou pesquisar, por exemplo, todos os usuários do nível básico, premium ou administrador, e vou fazer uma alteração, fazer um update nele. Então, são formas que a gente tem aí para estar usando e configurando, que a gente vai conseguir estar definindo aí, né, qual que vai ser a melhor forma da gente estar apresentando, né, os nossos dados. Ok? Bom, pessoal, aí a gente fecha, então, né, esse semestre, na disciplina aí de modelagem de banco de dados, onde a gente viu todas as etapas aí, alguns recursos para a gente estar utilizando aí, né, extraindo as informações de dentro da estrutura que a gente projetou e que a gente criou dentro de um banco de dados. Isso que eu mostrei para vocês, vocês vão conseguir rodar isso em qualquer banco de dados, tá? Alguns detalhezinhos, tá? Pode mudar, né? Por exemplo, no Oracle não é Start Transaction, é só Transaction. Mas o commit e o rollback é default para todos, né? Então, tem algumas variaçõezinhas aí que a gente vai ter de acordo com o SGBD que a gente está utilizando. Mas essas variações representam 5% das instruções SQL que a gente usa, o que é muito pouco, tá? Então, a gente consegue, né, estudando, por exemplo, um MySQL, aplicar todos esses conceitos dentro de um Oracle, dentro de um SQL Server, dentro de um Firebase, dentro de um Firebird, né, dentro de um SQLite, dentro de um NoSQL, e aí a gente vai, né, fazendo todo esse trabalho, ok? Qualquer dúvida que vocês tiverem, tá, pode estar entrando em contato aí comigo, eu vou estar esclarecendo aí para vocês com o maior prazer. Beleza, Rafael? Tranquilo? Algum questionamento? Beleza, professor, tudo tranquilo aqui. Maravilha. É, Desculpa, te cortei. não, pode continuar. É que eu vou falar o seguinte, a respeito que hoje também tem outra aula, 20h30, que é do infraestrutura de Big Data. Perfeito. Aí já vai goblar junto com essa aqui? Não, já estou finalizando essa e abrindo outro link. Então, tipo... Eu vou parar a gravação dessa já, para a gente ir para o outro. Estou um pouquinho atrasado, Não, tranquilo. mas vamos para lá agora. Né? Pode deixar. A gravação aqui, a gente